Então, estamos recebendo aqui hoje em nosso estúdio, nosso jornal, o deputado estadual Tomé Abduche, deputado pelo Republicanos. Seja bem-vindo, tudo bem? Mais uma vez Natália, aqui com a gente, tá né? Tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E também, ó, nosso amigo aqui, que é apresentador, hein? Band, também tá no canal CR News. E o maior locutor de rodeio do Brasil. Tá com moral, hein, Bill? Eu digo assim que eu sou o melhor da cidade de Catanduva, locutor de rodeio, porque graças a Deus só tem você, eu, né? Se tivesse mais, era o segundo locutor melhor. E hoje o Tomé tá vindo aqui para Catanduva, também estará hoje à noite, daqui a pouquinho, em Uchoa, no rodeio, que o Bill tá lá, né, hoje apresentando o rodeio. Fala um pouquinho também o que vai ter, qual que é a atração hoje lá do rodeio, Bill? Bom, a primeira atração é a abertura do rodeio, né, a partir das 21 horas. Que começou ontem. Começou ontem. E exatamente hoje vai ter uma abertura diferente do rodeio. Pela primeira vez, de verdade mesmo, uma dupla sertaneja vai estar fazendo a abertura de arena e pela primeira vez juntamente com um deputado estadual. Porque nunca teve um deputado atuante no rodeio igual o Tomé Abduche. Ele é um cara que veste a camisa, ele vive e respira o agro, é um amante do agro, porém é da capital, mas sabe que o agro é o que move a capital, move o Brasil, move o estado de São Paulo, e ele é um apaixonado pelo rodeio. Vendo tudo isso, ele está vindo com tudo, com uma nova roupagem de figurino totalmente cowboy. Hoje, pela primeira vez, vai usar uma fivela de boiadeiro. Olha lá. Vai usar a fivela, vai entrar pilotando uma Dodge Ram juntamente com o Pedro Paulo e Alex dentro da caminhonete. Vai ser uma coisa totalmente diferente. Você que está nos assistindo, vá para o show, a portões abertos, entrada franca, e o Tomé vai estar lá com a gente. Mas sabe por quê? O deputado ele é de São Paulo, então ele não conhecia o rodeio. Aí ele chegou no interior, viu o agro, se tornou amigo do agro, amante do rodeio, se encantou pelo rodeio aqui. Eu me apaixonei, Natália. Me apaixonei porque o interior de São Paulo, ele me remete muito à infância que eu tive, né, junto à minha família. São Paulo cresceu muito, é uma cidade grande, mas tinha alguns bairros que eram um pouquinho afastados do centro de São Paulo, que é onde eu nasci, que é o bairro da Pompeia, a qual os costumes eram os mesmos do interior. As pessoas nas ruas, as famílias sentadas na cadeira no final da tarde conversando. Então me remete muito, né, a princípios, valores, trabalho, respeito, que é o que nós não temos mais hoje no nosso país. Então eu sou encantado com o interior de São Paulo. Cada vez que eu venho para cá eu fico mais apaixonado. Que as pessoas aqui, elas são acolhedoras, né? São muito acolhedoras e representam as famílias. Exatamente. Pais, filhos, né, pessoas carinhosas, é muito legal. Bom, peço licença para o Bill, porque agora a gente vai falar de algumas pautas nacionais, né? Então, vamos falar aí, deputado, como que você avalia, por exemplo, esse processo de Jair Bolsonaro, que pode ser que ele seja até preso e por tentativa de golpe? É uma barbaridade, Natália. Eu ando muito triste com tudo isso, né? Eu digo até que algumas noites rodando na cama, muito preocupado com o nosso presidente. Tudo que está acontecendo ali é uma grande narrativa de algo que nunca aconteceu. Nunca houve, no meu ponto de vista, um golpe de Estado. Aquelas pessoas que lá estavam lá se manifestando contra as barbaridades que estavam acontecendo no país. Nós vemos as mesmas pessoas que cometeram todos aqueles crimes voltarem a serem os governantes da nossa nação por conta de uma decisão que foi monocrática, que tirou a competência da 13ª Vara de Curitiba, e um presidente que fez tudo pelo país ser desrespeitado como está sendo. É muito complicado. No máximo ali houve um vandalismo. Não houve um golpe de Estado, né, uma abolição armada do Estado Democrático de Direito e todas aquelas grandes acusações que estão levando pessoas que nunca cometeram crimes, que são réus primárias, a terem penas de mais de 14, 15, 16, 17 anos absurdo, de cadeia, né, muito maior do que traficantes de droga. Aliás, estão sendo soltos o tempo todo. Né, os grandes bandidos do Brasil estão todos de volta para as ruas. A gente vê a Lava Jato. Pois é. Bom, tem muita gente ainda que fala assim, mas o porquê do Bolsonaro tá tendo esse processo, tá passando por tudo isso? Então, olha só, a PGR, ela afirma que Bolsonaro e os aliados formaram uma organização criminosa estável com divisão de tarefas para promover a ruptura democrática, e os crimes apontados são abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado,
organização criminosa, dano qualificado ao patrimônio da União, deteriorização de patrimônio tombado, e lembrando que nem no Brasil ele estava. Pois é. Quando houveram, né, quando acabou o segundo turno das eleições, eu me recordo muito bem, porque eu estava muito perto de tudo isso, o presidente Bolsonaro se isolou na sua casa, ele praticamente não deu entrevistas, ele tocou normalmente a transição, os ministros novos foram recebidos pelos ministros antigos, tiveram acesso a tudo que eles precisavam, inclusive o presidente Bolsonaro, ele ainda acabou indicando os 3 líderes das Forças Armadas a pedido do Lula. Então quem vai dar golpe de Estado e coloca os líderes das Forças Armadas que o outro presidente acabou direcionando? Quer dizer, isso é uma fantasia que está sendo feita no Brasil, é uma grande narrativa, no meu ponto de vista, para tentar calar os conservadores, e a compreensão é que o Brasil hoje sabe o que aconteceu. E a direita vai voltar em 2026. E quem é o maior nome da direita hoje? O presidente Jair Bolsonaro, que teve um governo que acabou colocando pessoas competentes nos cargos corretos, que trouxe o Brasil de volta ao respeito, que fez com que a nação brasileira voltasse a ter confiança e esperança no Brasil. Então, no meu ponto de vista, é um ataque a todos nós brasileiros de bem, e quando eles falam que são, né, os defensores da democracia, na verdade, aonde está a democracia quando você não tem liberdade de expressão, quando um advogado não tem acesso aos autos, quando você não pode compreender o porquê que você está sendo acusado de algo, e um processo que me parece que não segue, né, todo o regimento legal necessário para que possa haver a defesa da pessoa que está sendo acusada. Então, ou seja, está tudo errado nisso tudo. O que você acha, por exemplo, do STF? Você acha que ele deveria mandar o processo para a primeira instância? Claro, é o que diz a lei. É o que todos os juristas têm dito. Esperam, né? Inclusive o Dr. Ives Gandra Martins, que é um dos maiores juristas do Brasil hoje, que é constitucionalista, ele disse isso com toda clareza. Ele não é mais presidente, ele não é mais parlamentar. Ele tem que ser julgado na primeira instância, aliás, como foi o Lula. Então, ou seja, o que nós estamos vivendo? Que ataque é esse que nós estamos recebendo? Aonde vai parar esse país? Olha só, sobre a denúncia da PGR, o Moraes, ele disse que há indícios razoáveis da atuação de Bolsonaro como líder da organização criminosa que planejou o golpe, né? Como que você avalia essa fala do juiz como indícios razoáveis, né? Do juiz, aí lembrando o juiz, relator aí do processo, Alexandre de Moraes. São os mesmos indícios que tiraram a elegibilidade dele por conta de uma reunião com embaixadores. O que tem de razoável nisso? Você fazer uma reunião com os embaixadores, Búfalo, para poder falar sobre o processo eleitoral, para poder dizer que nós poderíamos ter melhorias no processo eleitoral, para evitar que acontecesse tudo o que aconteceu? Ou seja, mais ou menos a mesma coisa, não tem nada de razoável. Esse processo não tem nada de razoável. Isso é uma afronta à população brasileira, é uma afronta ao poder judiciário, no meu ponto de vista, porque a Suprema Corte, os ministros com as suas decisões, estão deixando uma instabilidade jurídica no país do tamanho do mundo. A OAB não fala nada. A OAB que devia se levantar não fala nada. Então, ou seja, só pode ser um desrespeito à liberdade de expressão de cada um e um ataque à ideologia, né, à direita conservadora, à direita liberal na economia, que quer transformar o país um país para a sociedade. É uma pena, né? E a gente vê também aí que há muitos excessos. Por exemplo, a pena, né, a condenação aí da cabeleireira Débora, que a gente vê que ela utilizou um batom para escrever ali, perder uma, né, na estátua da justiça, e uma condenação desse tipo de um criminoso. Débora, é muito maior do que de um criminoso. Hoje no Brasil, se você for bandido de verdade, você não vai para cadeia. Os grandes bandidos estão todos soltos. Todos. Veja da Operação Lava Jato. Eduardo Cunha, o ex-governador Sérgio Cabral do Rio de Janeiro, o próprio Renan Calheiros, os ministros do presidente Lula da época, né, que estão todos soltos e que tiveram penas muito significativas. Então, ou seja, os bandidos não vão presos e uma moça que é uma cabeleireira se utilizando de um simples batom, ok, ela passou o batom numa estátua pública, o que ela fez não é algo legal. Foi um vandalismo, um ato de vandalismo. Tem que haver uma punição, mas uma punição pequena. Mas uma punição de 2 ou 3 meses, pagar algum tipo de Exatamente. Serviço comunitário, como sempre aconteceu no Brasil no passado. Você se recorda quando aqueles invasores em Brasília destruíram vários ministérios, colocaram fogo, viraram carros, machucaram policiais?
né, tinham pedras, paus e quebraram praticamente metade de Brasília. O que aconteceu com aquelas pessoas? Nada. Nada, exatamente. Agora, quando era direita, 14 anos de prisão por uma mãe de família que nunca cometeu um crime. Deveria então estar sendo julgada por essa pena de vandalismo. Né? Me parece razoável isso? É triste, né? A gente vê aí esses excessos, né, que é um absurdo, né? Falando em eleição, por exemplo, o ano que vem, se Bolsonaro não estiver elegível, quais são os nomes? Essa pergunta é aquela pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer saber. Na todo verdade, mundo a turma quer saber se o Tarcísio sai candidato ou não. Exato. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. O candidato da direita continua sendo o presidente Jair Bolsonaro. Né? Ele que é a grande liderança, é ele que é o grande nome, ele que nas pesquisas ganha do Lula. Saiu agora uma pesquisa na semana passada que ele ganha com mais de 12 pontos. Nós temos que aguardar. Agora, existem outros bons nomes. O governador Tarcísio é um nome maravilhoso, o Zema é um bom nome, o Caiado é um bom nome, o Ratinho Júnior é um bom nome. Nós temos também o nome do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, da própria Michelle, mas a gente tem que aguardar um pouco. Eu acho que nosso apoio agora tem que ser para o presidente Jair Bolsonaro, temos que estar nas ruas ao lado dele, dando suporte, né, para mostrar que ele não está sozinho. Vamos falar agora também de um projeto seu. Você é autor do projeto que institui o Abril Amarelo. Né? Explica pra gente o que é esse projeto aí, que ele também é um contraponto ao Abril Vermelho do MST, né? Exato, esse Abril Vermelho do MST é uma tragédia, é o mês que eles fazem os maiores números de invasões à propriedade privada. E aí nós fizemos um projeto que é o Abril Amarelo, exatamente para poder garantir, né, que o agricultor do estado de São Paulo ele tenha direito à sua propriedade privada. E aí o que acontece? Qualquer pessoa que cometer algum ato de vandalismo ou algum tipo de invasão a uma propriedade privada, ele vai perder todos os seus direitos sociais. Então, ou seja, se ele tiver lá o Bolsa Família, Auxílio Gás ou qualquer outro tipo de auxílio do governo, ele perde imediatamente. Nós não podemos permitir que os nossos agricultores sejam atacados e tenham que ter medo ou até segurança para que as suas propriedades sejam preservadas. A propriedade privada é algo de extrema importância para uma nação democrática. Na hora que a gente perder isso, a gente perdeu a democracia do país. Tem que fazer um tipo de lei dessa, né, garantindo ali que, olha, aquilo ali é meu, né, é algo que a gente está vendo que é o poste mijando no cachorro, né? Exatamente. É o Brasil da inversão de valores, né? O Brasil onde o errado se tornou certo, o certo se tornou errado, né? O policial, que é o nosso herói, ele é muitas vezes colocado como opressor, o empresário que gera riqueza é colocado como opressor, quem quer fazer a coisa certa, quem valoriza princípios, valores, família, é tido como fascista. Então, ou seja, é o mundo das narrativas, mas tudo está caindo, Natália. Acho que a eleição do presidente Trump dos Estados Unidos está demonstrando muito que a meritocracia, que o respeito, que o trabalho é o que move uma grande nação. Então eu acho que o mundo agora vai entrar num bom caminho de um retorno para a direita, porque é a direita que produz, é a direita que dá oportunidade, é o capitalismo que tirou o maior número de pessoas da miséria. Não tem um outro caminho. Claro que o trabalho social é extremamente importante, é importante a gente respeitar e acolher as pessoas mais pobres, mas sem dar oportunidade para que elas sigam a própria vida, que é o que não acontece no Brasil, não tem como se sustentar. Isso não para em pé, isso acaba ao longo dos anos gerando miséria. O que aconteceu lá atrás no governo do PT, aquele assistencialismo exagerado que aconteceu, na verdade não digo exagerado, mas ele foi um assistencialismo que não tinha um dia seguinte. Então as pessoas vão entrando para os programas sociais e nunca saem. E aí as pessoas que trabalham têm que estar sustentando algo que não é viável financeiramente. E levam para isso, para desgaste. Nós estamos voltando agora a passar pelo mesmo problema. O BPC sendo cortado, o próprio Bolsa Família sendo cortado, muitas ajudas sociais estão sendo cortadas nesse momento porque eles gastam mais do que o país pode. Então, ou seja, a esquerda é uma tragédia em todo mundo e não vai ser diferente aqui no Brasil. Bom, dia 6 de abril já, no próximo fim de semana... Próximo fim de semana agora. Vai ter então lá na Paulista uma manifestação que teve recentemente no Rio de Janeiro, agora vai ser na Paulista. Sim, no Rio de Janeiro é importante a gente salientar que foi uma grande manifestação. Nós contamos com um drone mais de 650 mil pessoas. A Polícia Militar do Rio de Janeiro disse que a previsão deles que a estimativa deles foi em torno de 400 mil pessoas. Já a USP disse que haviam 18 mil pessoas, né? Para você ver a discrepância de tudo isso. Aqui em São Paulo tende a ser muito maior. Eu queria fazer um convite a você, a sua família, a você que valoriza o Brasil, que valoriza o trabalho, que valoriza a propriedade privada, que sabe a importância do agronegócio para a geração de riqueza do Brasil, que você esteja conosco na Vila Paulista. Pegue sua família, faça uma carreata para lá, vamos fazer uma grande manifestação em apoio ao nosso presidente, estando ao lado dele e pela anistia.
Bom, muita gente, acredito que estava preparando para ir, aí depois mudou, foi para o Rio, né? Então as pessoas acredito que ficaram, não conseguiram ir até lá. Mas agora a Paulista já está mais perto, então muita gente aqui do interior pode ter a possibilidade de estar lá no dia 6 de abril. Sim, na verdade serão várias manifestações, tivemos a primeira no Rio de Janeiro, a segunda aqui em São Paulo, teremos em breve, nos próximos meses, uma manifestação ainda numa cidade que estamos discutindo, que será no Nordeste, também para poder mobilizar a população do Nordeste. Vamos rodar o Brasil inteiro, levando a nossa força, a nossa voz e as cores verde e amarela pela anistia. Bom, vou aqui agradecer a presença do deputado mais uma vez aqui com a gente. Sempre que vier Catanduva, região, passa aqui do jornal, é sempre bem-vindo para a gente estar falando sobre várias coisas, sobre agro, sobre rodeio, né, Bill? E olha, daqui a pouquinho então, logo mais, todos eles, nós também aqui do CR News estaremos lá no rodeio de Uchoa. Você que é uchoense aqui de toda a região, Catanduva, Rio Preto, Mirassol, todo mundo da região vai lá que vocês vão poder conferir de perto, então, o deputado lá no rodeio. E ele tá gostando, né? Eu vejo você em vários rodeios aqui da região, aqui do interior. Eu tô adorando estar presente nos rodeios, porque lá a gente conversa com as pessoas, com as famílias, entende quais são as necessidades que eles têm, entende junto ao prefeito o que a cidade precisa. Então é uma forma de você poder estar perto da população. Eu tô adorando e daqui para frente eu vou estar em muitos rodeios ao longo do estado de São Paulo. Bill, faz o convite, aquela chamadinha lá. Sabe aquilo que vocês estavam ali, ó, combinando? Quem tá combinando o quê aqui? De puxar aquele verso? Quem é professor de quem? Eu tô tentando agora entender. Agora ele tá um raio em verso. Já vai narrar rodeio. Você vai ver, não dá nada, ele tá narrando as montarias. Espera, depois vocês vão ver. Manda aí, Tomé. Puxa aí, quem que vai puxar? Eu? Hoje é ele. Não, começa você, vai. Você vai ficar acanhado. Pega o chapéu lá pra ele, que ele não narra. Tem que ter o chapéu, favor, pega lá. O chapéu. Por favor. Olha só, o Búfalo é uma pessoa muito especial, né? Ele faz o rodeio algo incrível. Ele consegue fazer com que as pessoas ali tenham brilho nos olhos. Ele faz uma união. É um espetáculo, né? Ele faz uma união entre aqui o chapéu. As pessoas que estão ali praticando esse importante esporte junto com as pessoas que estão lá vendo. Então o Búfalo é uma coisa assim, fora da curva. Então vamos lá. Quem põe o chapéu, então que começa, né? Eu começo? Então tá bom. Se mulher fosse dinheiro, eu vivia pedindo esmola. A loira me deixou e a morena me deu um fora. Agora só resta rodeio, cachaça e muita moda de viola. Segura, peão! Tá perdendo, hein, Esse Bill? é o cara. Não, já foi. Esperamos vocês lá hoje em Uchoa. Natália, parabéns. Muito obrigada. E parabéns pelos seus trabalhos, pelo jornal. Vi que você é uma pessoa que, diferente de muitos que fazem entrevista, você vem já com as pautas, falando com propriedade, com expertise. Você está de parabéns. Obrigada, Bill, obrigada. Eu tenho certeza que o deputado amou a sua entrevista. Tem a dúvida, ó, fã número 1. Obrigado, Natália. Obrigada. Ó, valeu. Além da Band, vou fazer aqui, ó, vou puxar aqui para o meu lado. Então, além da Band, aos sábados de manhã, o Bill também agora está aqui no canal CR News. Se você não conseguir acompanhar na Band de manhã, entra aqui no nosso canal que fica gravadinho aqui o programa dele. Das 10 às 11 na Band, sinal aberto. Quase 500 cidades nós estamos agora. E qual horário que passa? Aqui o CR News é internet. Qualquer horário a pessoa pode entrar lá e acessar. Procura lá, programa Búfalo Bill. No mundo. Muito obrigada, Bill. Obrigada, deputado. Obrigado, até daqui a pouco. Obrigado. Vocês gostaram do estilo sertanejo, né? Desejo aí a todos vocês uma ótima noite, um ótimo final de semana. E segunda-feira a gente volta a se encontrar por aqui. Você quer ver uma coisa? Ame mais, perdoe mais, seja feliz. É isso aí.